Shut up and sit down. Faith here. Desculpem o atraso e se hoje eu não estiver com a minha energia normal, peço-vos imensa desculpa, mas como devem ter visto nas minhas stories, eu não me estou a sentir muito bem, mas não queria estar a cancelar o live, até porque é um live esperado por muita gente, porque é um livro que realmente conseguimos fazer chegar a muita gente. E teve uma receptabilidade, meu Deus, já nem sei falar hoje, portanto, peço imensa desculpa. Teve uma recepção muito boa dos leitores, que era uma coisa que tanto eu como o autor debatemos, se seria um livro devido aos temas e devido ao tom com que é escrito, seria ser bem aceito pela comunidade de leitores portugueses ou não, mas até agora tem sido muito bem aceito, as pessoas estão muito contentes com o livro, querem a continuação, portanto acho que foi uma muito boa aposta. Como eu disse no teaser, vocês já sabem, eu vou estar a falar com o Bruno Ferreira, que para mim é o Mr. Parker e irá ser sempre o Mr. Parker. Isto porquê? Porque sem a sua canetinha Parker, este livro e estes textos e estes pensamentos não vinham à vida, portanto, para mim é o Mr. Parker e vai ser o Mr. Parker. Não do Spider-Man, atenção, mas também é um mini super-herói aqui da literatura portuguesa. Vamos estar então a falar do Assinado Morte, que, como já vos disse, é um policial, totalmente em português, mas vamos agora saber mais sobre ele e eu vou ver se o Parker já está disponível para o chamar. Portanto, lá está, se eu chamar Parker ao Bruno, não estranhem. Não estranhem, porque estamos a falar da mesma pessoa, ok? Nós estamos a falar de pessoas diferentes. É lá! Vou ver se ele já está aqui para eu confirmar. Tudo bem? Opa, eu não sei o que é que se anda a passar com o meu telemóvel. Eu não me consigo visualizar. Eu nem sequer sei o que é que as pessoas estão a ver. Não sabem o que é que estás a ver. Isso é sempre bom. Não, tenho. A minha metade está a negro. Não, mas eu estou-te a ver bem. Portanto, eu acho que o resto das pessoas também te esteja a ver bem. Bem, mas Pronto. estás aqui com um cenário super profissional. Quando me disseste assim, eu não vou estar onde tu achas que eu estou, eu fiquei naquela, ok, tudo bem. Não. Mas Preferi vir não estava à espera. Eu preferi ir para a rua porque eu não habito sozinho e então é muito complicado controlar as pessoas. Não posso pedir às pessoas para estarem caladas durante uma hora, como é óbvio. E tirando os animais, então esses então fazem barulho quando lhes apetece. Prefiro estar aqui na rua. Vim aqui para os Castelos de Orem, que é mais sossegado. Vieste dar assim uma lufada de ar fresco aos backgrounds aqui dos lives, sempre a inovar, não é? Estou a ver uma ginginha, já agora que eu sei que há aí seguidores que conhecem os Castelos de Orem, mas eu estou na zona da ginginha. Eles sabem ver do que é que eu estou a falar. As pessoas disseram logo, eu sei onde é que ele mora. É. Quando descobriram de onde eras, é verdade, sim senhora. Bem, mas queres então apresentar a quem ainda não te conhece, não é? Que há de haver ainda quem não te conheça, não é? E é sempre bom as pessoas virem-te a conhecer, portanto... Para mim és um Parker, mas tens de te apresentar como tu queres apresentar. Pronto, eu aqui no Instagram vou ser sempre o Mr. Parker, já estou habituado a ser tratado por Mr. Parker. Uma alcunha, só uma curiosidade, essa alcunha foi-me atribuída em Londres pelos meus colegas de trabalho, porque eu nas minhas pausas punha-me lá a escrever as minhas coisinhas, e então eu era o Parker's Boy. Pronto, então acabei por adotar esse nome, traduzir para português e colocar isso no Instagram, como nome de perfil. Mas pronto, o meu nome é Bruno Ferreira, o S vou deixar em sigilo, para já. Não vou dizer tudo hoje. Mas pronto, sempre gostei de escrever e optei agora, nesta idade, achei que seria
a altura ideal para publicar um livro. Pronto. Achei que... Basicamente foi isso. Achei que era o momento certo. É aquela sensação que nós temos. Nós podemos querer muito uma coisa a vida toda, mas há aquele momento em que tem mesmo que ser. E foi agora. Foi agora esse momento. Independentemente... Acho que escolheste bem. Apesar de tudo o que depois está a acontecer, não é? Acho que mesmo assim, acho que foi a altura certa, porque lá está. Eu acho que, principalmente, tanto sendo como orador, como criador de conteúdo, etc. Eu acho que quando nós sentimos realmente que temos que dizer alguma coisa ou mandar um filhinho cá para fora, acho que tem que ser exatamente nessa altura que devemos apostar nisso. E como temos estado a ver, foi uma boa escolha de altura, apesar de tudo. Conseguimos com que o livro chegasse a muita gente e o livro está a ser muito, muito bem recebido pelos leitores. Está com muito boas reviews, portanto, parabéns. Eu confesso que estou impressionado. Eu não estava à espera de tanto, confesso. Mas agradeço desde já às pessoas que têm avaliado. Eu acredito que são avaliações isentas, que é o que eu procuro, eu sempre disse, porque é nessa isenção que eu depois vou tentar agarrar e melhorar algumas coisas. Como muita gente também já me deu umas dicas e já estou a trabalhar nisso na questão do segundo livro. Tentar agarrar. Não vou, obviamente, como autor, não vou escrever tudo que as pessoas, não vou fazer tudo o que as pessoas querem. Contudo, eu sei receber as indicações. A tua identidade, não é? Senão assim... Exatamente. Senão assim nós encomendávamos livros aos autores, olha, eu quero uma história sobre isto, isto e isto. Exatamente. Mas não é assim. Não, pronto. Mas consigo, é óbvio, conseguirei sempre fazer alguma coisa que vá de encontro aos leitores, claro. Não o que eles querem, mas que vá de encontro ao que eles esperam, minimamente. Sim, isso acha que é sempre bom e é uma, como é que se diz? É um compromisso que acaba por se criar entre autor e leitor e por isso é que às vezes é muito interessante ver estas coisas menos, não é que não seja sério, mas não tão sérias, em que há um contacto mais direto entre o autor e o escritor, que era isso que eu também queria fazer com este projeto. Até lá está, para as pessoas se sentirem à vontade de chegarem ao pé de ti, mandarem-te uma mensagem e dizerem, olha, eu achei isto, isto e isto, esta parte não gostei muito, esta parte gostei, ou até de fazerem perguntas, que eu sei que houve pessoas que foram fazer montes de perguntas e eu disse, vão fazer as perguntas todas que quiserem, que ele responde, se tiver que responder, mas espera pelo live que a gente há de lá chegar. Sim. Eu tento sempre estar disponível. Obviamente que a minha vida não é só isto, não é? Mas tento sempre estar disponível, sempre que as pessoas me contactam para responder àquilo. Obviamente não posso responder a tudo, não vou spoiler o segundo livro, mas tento sempre estar disponível. Acima de tudo, estar... Eu digo que, pronto, como também expliquei no teaser, nós os dois feitos loucos fizemos aquela entrega dos 100 livros, antes disso já tínhamos feito Away também, e eu organizei uma buddy read que eu acho que nesse momento, mesmo spoilasses alguma coisa do segundo livro, tinha as pessoas ainda a querer o livro mais depressa. Isso eu posso-te garantir, pelo menos quem estava naquele grupo, posso-te garantir, porque foi uma dificuldade cumprirem as metas da leitura que era, ai meu Deus, já acabei, ai meu Deus, já acabei, ai meu Deus, já passei a meta, ai peço desculpa, já acabei, ai mas eu só digo coisas no final. E eu assim, mas está toda a gente a portar mal. É porque eu tive muita gente a dizer-me que leu o teu livro porque tu acabar, ou leu o teu livro, tipo, como se costuma dizer, em one sitting, tipo, sentaram-se, começaram a ler e não conseguiram parar, principalmente ali a partir do momento em que se começa a descobrir mais algumas coisas. As pessoas dizem mesmo, olha, peço imensa desculpa, mas tipo, já cheguei ao final do livro, não consegui aguentar e conseguiram aguentar, meu Deus, estavam a sofrer imenso. Tive agora uma situação recente com uma colega de trabalho, hoje é domingo, certo? Exato. Portanto, ela tem as mesmas folgas que eu, tinha sábado e domingo, pediu-me o livro, comprou-me o livro na sexta-feira, à tarde, antes de sair do trabalho, e no sábado, ao final da tarde, disse logo, olha, fui para a praia, li o livro, espero bem que esteja já a escrever o segundo. Tipo, eu levo quase 2 anos a escrever um livro, para depois me dizerem, olha, está lido num dia. Pronto, eu fico assim um bocadinho, olha, se calhar agora só para o ano, mas pronto, também vai depender de muitos fatores. Já houve autores que por acaso referiram isso, mas eu nunca aprofundei muito o que é que vocês sentem em relação a isso, porque às vezes vocês estão 1, 2 anos a criar um bebê, não é?
estão a criar a obra. E depois, eu sei que por um lado deve ser muito, muito bom saberem que as pessoas o leem rápido, mas como é que vocês sentem o facto de terem demorado tanto tempo? É como às vezes demoramos tanto tempo a fazer uma comida que comemos em 5 minutos, sentimos-nos bem, porque ok, as pessoas comeram em 5 minutos porque estava bom, mas ao mesmo tempo eu dei ali tanto de mim para ser gasto, por assim dizer, para ser consumido tão rápido. O que é que sentes em relação? Eu creio, é um misto, mas eu creio que prevalece sempre o orgulho. O orgulho por terem agarrado e não terem conseguido largar. Naturalmente, eu não sou escritor de ser muito detalhado, de escrever muito, por assim dizer. Não queria estar a usar a expressão encher chouriços, mas é nesse sentido. Eu gosto de ser objetivo. Quem já leu o meu livro sabe disso. Eu sou muito objetivo. E não escrevo para as pessoas terem um livro para estar a ler ali durante o mês. Não acho que... Eu tenho uma história, gosto que as pessoas a leiam e gosto que as pessoas tenham gosto ao lê-la. Pronto. Por isso prevalece sempre o orgulho das pessoas agarrarem e lerem em seguida. Naturalmente que fica sempre aquela pressãozinha de caramba, ainda estou eu a trabalhar no segundo livro e as pessoas já me estão a pedir que ele saia, não é? Acaba sempre... mas obviamente não posso deixar que isso afete um bocadinho o tempo que eu preciso para escrever o segundo livro, porque apesar de ser ficção e de não ser um livro técnico, porque não é um livro técnico, eu tenho que estar a ler a matéria sobre a qual vou escrever, eu tenho que estudar essa matéria, e eu não sou físico quântico. Estás a adiantar, a gente já... Eu sei. Mas sim, é um pormenor que é tanto, porque é uma ficção realmente, mas é uma ficção que exige estudo, para não estás a falar sobre balelas que não sabes do que é que estás a falar, não é? Não convém. Isso é que tu és uma pessoa que tens muito cuidado em relação a isso, e já uma vez falámos, assim, acho que foi no live que entregámos o primeiro giveaway, acho eu, falámos até um bocadinho do facto de teres que ter ido pesquisar noutras línguas, etc., porque era um tema que não era muito falado em Portugal, nem escrito em Portugal. Mas já lá vamos, que a gente adianta-se sempre. Voltando um bocadinho ao início, que até na Inglaterra as pessoas te deram a alcunha do rapaz com a Parker, ou do rapaz da Parker, porque costumavas estar a escrever, e tu trabalhaste em pubs, etc., costumavas estar a escrever um pouco quando tinhas tempo. E eu gostava de saber quando, apesar de teres dito que sentiste que esta era a altura realmente para mostrares ao mundo o que tinhas escrito, quando é que começou esta vontade de escrever e quando é que começaste a escrever algumas coisas, e se isto foi o teu primeiro projeto a sério, se tinhas outro e depois engavetaste um e começaste outro? Não, eu nunca engavetei nada, nesse sentido não. Sempre fiz alguma coisa, contudo eram coisas soltas, sem grande expectativa de ir a algum lado. Eu comecei muito novo com formação, por exemplo, a questão da formação musical. Eu comecei muito novo a fazer formação musical e isso levou-me a querer, por exemplo, compor músicas, preparar as pautas e, consequentemente, as letras das músicas. Pronto, eu tenho papéis e papéis disso. E isso levou-me, se calhar, a questão da composição das letras, a ter o gosto por escrever, a ter a vontade, apesar de eu não ter aprofundado muito, não ter usado um vocabulário muito extenso neste livro, levou-me ao interesse pela escrita, não pela poesia. Eu tenho uma publicação ou outra publiquei uma poesia, mas não é aquilo que me dá mais gozo, por assim dizer. Prefiro ler do que escrever, sinceramente, no que toca à poesia. E depois acabei sempre por tentar desenvolver um bocadinho a escrita. Apesar da minha área académica não ser literatura, nem necessita imensos autores, não são licenciados em literatura, não há essa necessidade. Mas... são completamente, por exemplo, dos números e depois escrevem ficção ou romances. Não... É uma paixão que nasce de um sítio completamente diferente, por assim dizer. Exatamente, pronto. E então desenvolvi isso. E acabei sempre por... eu acho que foi deitar abaixo, deitar no papel, assim, por assim dizer, pensamentos. Sempre gostei de ler.
sempre gostei da questão das questões filosóficas. Eu gosto de coisas que me obriguem a pensar. E nesse sentido, ao pensar, também escrevia aquilo que pensava. E acabei por desenvolver, há cerca de um ano e meio, não, há um ano e meio não, já estamos em junho, há cerca de 2 anos e qualquer coisa, começar a escrever efetivamente um livro. Eu vou começar esta história, vou começar a escrever este enredo, vai ter a cabeça de troca em membros e é para acabar. Porque essa é outra... E um livro que vai ao encontro do que tu também gostas de ler, porque é um livro que realmente nos faz pensar em várias coisas. Eu tentei misturar. Este livro, só uma curiosidade, este livro começou a ser escrito com o objetivo de ser terror. Mas parece que a própria história em si, quase como se as personagens ganhassem vida própria e vontade própria, acabou por ir para o que é, para um policial. Quase como por vontade própria, quase como se eu não controlasse as personagens. Só escrevia o que elas faziam, como se fosse um espectador do que estivesse a acontecer. E saiu isto, pronto. Sim, há muitos autores que dizem... vamos esperar. Diz isto, não percebi, desculpa. Se temos que esperar 5 horas, ou para um quarto para as 5, não sei o que está a aplicar. Pelas 5 horas, sim. Está a dar, já passou. O que é que eu ia dizer? Eu esqueci. Há muitos autores que sim, que dizem que por vezes as personagens ganham vida e os livros acabam por ir por um caminho completamente diferente. Estão a dizer que este live está abençoado. Deve ser por eu ir quase a falar da morte que merecemos aqui uns sininhos a abençoar aqui o live. Exatamente. E muita gente às vezes diz que isso acontece. Tem uma ideia fixa, por exemplo, do início, meio e fim do livro, ou do que querem transmitir através do livro, mas depois as próprias personagens às vezes acabam por mudar um pouco o género do livro. Exato. E para onde é que o livro vai? Neste caso, e era o que eu ia falar antes do sino nos abençoar, não é? De onde veio a minha personagem principal favorita, que acaba por não ser principal, mas é, porque é omnipresente, e que muita gente gostou dela e ficou um bocado triste dela não ter mais presença, mas faz completamente o sentido, nós já falámos até disto em privado, faz completamente o sentido dela não ter mais presença, porque ela só está lá em situações muito específicas. De onde é que veio o facto deste livro ser narrado pela morte? Como é que te veio isso à cabeça? Neste caso, quando se calhar era em terror, se calhar veio também por causa disso, mas como é que te lembraste de ter este narrador omnipresente, que é a Senhora Dona Morte, que tem um trabalho muito importante? Como é que eu me lembrei disso? O livro acaba por ter 2 narradores. Tem o narrador na terceira pessoa e depois tem a morte a falar na primeira pessoa. A minha é a morte, é o meu narrador preferido e é o narrador e pronto. Tá bem? Exatamente. Porque lá está, quer dizer, eu acho que tem tudo que ver. Eu tentei personificar a morte, não é fácil, naturalmente não é fácil, porque acho que é muito ingrato como as pessoas olham para a morte em si. Acho que é muito ingrato. A morte é tão natural quanto a vida. É necessária, acaba por ser necessária, é um ciclo que nós temos. E as pessoas lamentam-se da morte, é um facto. É a velha máxima, e eu uso aquela velha máxima que muita gente diz, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da dor que possa causar a morte, ou do que me possa causar a morte. Portanto, acho que é muito ingrato. Portanto, começo no início do livro a falar nisso, que as pessoas adjetivam a morte com imensos nomes. E não acho que seja justo, porque lá está, faz parte da humanidade, da vida, em geral, desde o início dos tempos. Isto fala-se de humanos, fala-se de seres vivos no geral. Por isso quis dar um bocadinho de não pôr a morte a justificar aquilo que faz, mas por forma a que aquilo que ela dissesse fizesse com que as pessoas aceitassem melhor isso, de uma maneira mais natural, por assim dizer. Sim, porque uma das coisas que eu gostei bastante foi, lá está, o tentar personificá-la mais e humanizá-la mais, que é, ela não se está a justificar, mas ela está a explicar o que é que faz. E ela explica, não sou eu que escolho
Não sou eu que venho porque me apetece passear e apetece-me pôr a mão no ombro desta pessoa e dizer vá, vamos embora. Exato. Mas são as situações que me chamam e muito importante que ela também diz, às vezes são as pessoas que me chamam. Portanto, Precisamente. ela dá essa dualidade também de há aquelas pessoas que realmente têm medo de morrer ou sofrem um acidente e pronto, o caminho delas acabou ali e realmente não se sabe se é destino, se não é, se, pronto, se tinha que acontecer, que se não tinha, e isso dá pano para mangas e tu deixaste essa liberdade também para os leitores poderem pensar nisso, à sua maneira. O fator do destino, tu deixaste isso muito ali entre linhas, mas em aberto, para nós podermos pensar nisso. Mas eu gostei do facto dela dar a entender também, há pessoas que me chamam. Eu às vezes venho, não é porque eu quero, não é porque chegou a hora da pessoa, não foi porque me deram este trabalho, foi porque as pessoas me chamam. Isso que tu quiseste dar a entender foi só por uma questão de quereres pôr na balança os dois lados da moeda, ou quiseste também chamar um pouco a atenção do facto, pronto, depois mais tarde no livro vai-se falar disso, mas na parte inicial querias logo começar a chamar a atenção às pessoas no sentido de que realmente devia haver mais abertura para se pensar que há pessoas que realmente querem desistir da vida e chamam a morte, se formos pôr isto nestes pontos. Vamos lá ver. Falando objetivamente do suicídio, certo? Sim. Se me perguntarem a mim diretamente o que é que eu acho, eu considero sempre que, mas lá está, isso tem que ver com a minha maneira de pensar. Eu considero sempre que isso que não faz sentido. Mas porquê? Porque eu não tenho razões para o fazer. Por isso, para mim, não faz sentido. A gente não sabe o que é que vai na cabeça das pessoas. Aconteceu agora recentemente a questão daquele ator, eu não me recordo o nome, peço desculpa. Eu também não sei o nome dele, mas... Pronto, o que é que leva a pessoa a acabar com a própria vida? E depois há muitos que criticam que é egoísmo, porque depois ficam cá os outros a sofrer, que também também é referido no livro, que afeta mais quem fica vivo a morte em si afeta mais quem fica vivo do que aqueles que morrem, ao fim e ao cabo. Porque quem sofre de facto não é quem morre, é quem cá fica. Sim, Os próximos. É quem sente a perda, não é? É quem sente a perda. Mas isso é um tema, como disseste, isto dá pano para mangas. Porque eu não me sinto no direito de estar a julgar alguém que tira a própria vida. Não me sinto nesse direito de dizer fez bem ou fez mal, ou foi egoísta ou não foi, porque eu próprio não tenho ideia de como é que é ter um cérebro, não sei como é que é ter os pensamentos dessas pessoas, ao ponto de conseguir tirar a própria vida. Primeiro que tudo, acho que há uma coisa indispensável, é coragem. Acho que é isso aí. Mas há quem diga que é uma atitude covarde. Há quem diga que é uma atitude covarde. Contudo, quem o faz, acho que é comum a todos, tem que ter coragem para o fazer. Pronto. Obviamente que muitos o fazem sobre efeito de medicamentos, sobre muita coisa, mas o facto de premeditar isso, só o facto de premeditar, para mim já é uma atitude de coragem. Porque eu não consigo imaginar o que é que vai na cabeça de... É uma decisão que, se realmente fores bem sucedido, não tem volta a dar. Não tem mesmo volta a dar. Portanto, Não tem volta a dar. Por isso, lá está, eu não me sinto no direito de julgar quem quer que seja. Não tenho sequer essa capacidade de pensar sobre isso. Não tenho, porque não é uma coisa, acho que é muito pessoal. Vai mesmo da cabeça de cada um. Mas às vezes é uma coisa que realmente é preciso chamar a atenção das pessoas para o outro. E lá está. E tu mesmo não julgando e não estando a definir muito esse assunto, acabas por, durante o livro, também chamares um bocado a atenção sobre isso. Pronto, e depois sobre umas coisinhas mais à frente, não podemos dizer muito, não é? Que é razões que podem levar as pessoas a cometer esse ato. Neste caso, tu referes uma razão muito específica, mas também por influências do outrem, não é? Não é por influência da própria pessoa. Mas isso é mais para a frente, a gente já lá chega. Nós adiantamos-nos sempre do assunto. É influência de alguém que usa o momento certo para fazer isso.
Exatamente, exatamente. O que eu chamaria sociopata, mas cada um pode chamar o que quiser. Para mim, tens um sociopata no teu livro e É. pronto. Para outras pessoas podem ser, para mim é. Porque aproveitar porque, pronto, explicando um bocadinho mais, sem ser muito spoiler, há uma personagem que tem uma posição de poder, entre aspas, a nível de bem-estar mental de pessoas e aproveita-se precisamente das perdas dessas pessoas e das fragilidades dessas pessoas para transmitir uma ideia em que ele acredita piamente, mas ele quer provas, mas também ainda não teve coragem suficiente para ser ele a comprovar, porque ele quer juntar mais pessoas que acreditem. É um mini spoiler aqui do que nós estamos a falar aqui entre linhas. Só para perceberem um pouco. Acho que consegui não ser muito spoiler, acho eu. Tendo um bocadinho mais spoiler, mas é uma coisa que vamos ter que falar, porque é um dos temas principais do livro. E há bocado já começámos outra vez a falar disso, que tem a ver com o facto de teres tido que pesquisar e de ler, e de ser um assunto que também gostavas de ler. Tanto eu como muitas das pessoas que leram o livro e com quem eu tive contacto, gostavam de saber de onde é que foi a tua inspiração para... A tua inspiração não, porque é uma teoria que existe, não é? A teoria quântica é uma coisa que existe, é uma coisa quase provada, porque... Quase. É matematicamente possível. É matematicamente A possível. nível de matemática sim, faz sentido, mas pronto, ainda é muito falado e é muito rebuscado já em filmes e livros de outras pessoas, lá está. Até nos super-heróis existe. Ou às vezes num filme eles mandam um dado ao ar e dizem: oh meu Deus, se isso cair na mesa vai aqui acontecer 6 hipóteses diferentes. Portanto, é uma coisa que já se fala há muitos anos. Mas para ti, de onde é que veio o gosto pela essa teoria e de onde é que veio esta inspiração das realidades paralelas, dos mundos paralelos, dos universos paralelos, como queiram chamar, porque há pessoas que chamam diversos nomes à mesma coisa? Sim. Eu chamo o multiverso, em geral. Há o universo, que é... Multiverso lembra-me sempre os super-heróis, então eu tento sempre só falar em multiverso quando estou a falar tipo de cómics. Fantasia. Não, mas a palavra em si é a mesma, porque temos o universo de Uno e temos o multiverso. Mas faz super-heróis. Sim, vou sempre fazer a ligação. Não me recordo de um filme que eu vi, o último que eu vi. Talvez sim. O último que teve isso. Não, aquilo não era. Não, era Voltar ao Passado, acho eu. Ia dizer que os Avengers, o último, fazia. Exato, era isso que eu ia falar, mas isso era Voltar ao Passado. Voltar ao Passado, sim. Era. Mas isso é um paradoxo, porque se eles voltam ao passado... Se eles voltam ao passado é porque está a haver duas realidades, portanto... Precisamente. Teoricamente, explicado pela ciência, teoricamente é só possível viajar para o futuro. Teoricamente. Nunca para o passado. Nunca para o passado. É sempre para o futuro, sim. Mas, pronto, agora perdi-me na conversa, desculpa. A questão era de onde veio esta inspiração e esta teoria... E porquê é que te lembraste ou porquê é que surgiu na tua escrita a teoria e uma história relacionada com a teoria? Pronto, eu para já sempre gostei de ficção. Sempre fui fã de ficção em geral, seja na literatura, seja no cinema. E tentei de certa forma criar, dentro daquilo que já existe, e quem leu o livro já conseguiu perceber isso, dentro da teoria que já existe, criar uma teoria especulativa. Pronto. Uma teoria especulativa que fosse nova. Porque a própria teoria dos universos paralelos tem muita especulação à volta dela. Mas, relativamente ao que eu escrevi, nunca li nada sobre isso. E eu tentei ser... uma palavra... irreverente nisso. Tentei ser irreverente e criar um bocadinho ficção especulativa de uma forma um pouco diferente que aquilo que já estamos habituados. Pronto, estamos habituados a ver com viagens e pórticos e portais e não sei o quê. Pronto, e eu criei uma forma aquilo que eu chamava... Tentaste puxar mesmo para o lado mais realista da teoria. Era aquilo que eu dizia, que eu falo no livro do salto, dar o salto. Também é usada esta expressão dar o salto em muitas outras criações literárias, mas de uma forma um bocadinho diferente.
E se eu aprofundo isto, começa a spoiler já. Sim, É, verdade. Em relação a dar o salto, isto é, a gente até está aqui a conseguir manter isto mais ou menos spoiler free. Apesar da Corina já estar a dizer que em 2 minutos de conversa já quer se sentar a agarrar o livro, mas isso é ótimo. Isso é ótimo. a dizer olá. Eu nem disse olá às pessoas, peço desculpa. É assim, eu estou na rua, eu não consigo de todo ver os comentários mesmo, porque está muita luminosidade e eu não consigo ver o que é que está a passar. Por isso estou a contar com a Faith. Eu posso não interagir logo com o comentário. Entretanto, quando falei que os super-heróis, está a haver aqui todo um debate sobre os Avengers e sobre o que o Loki fez e não fez. Pronto, exato. Por isso, lá está, pronto. Mas eu conto contigo para ver aí os comentários do pessoal. Está a descansar. Eu não consigo mesmo ver. Está controlado, eles os refilam connosco. Não te preocupes, eu vejo logo Pronto. esse refilar. Em relação ao salto, que é uma coisa falada no livro, muita gente perguntou-me, neste caso as pessoas que participaram no Buddy Read, perguntaram-me porque tu tens, há um cenário, vamos falar assim, há um cenário no livro em que existe uma obra de arte e as pessoas que não leram querem saber qual é essa obra de arte, porque são cuscas, e as pessoas que leram querem perceber o porquê da escolha dessa obra de arte, apesar de no livro explicares um bocadinho, as pessoas gostavam de saber um pouco mais porque é que foste buscar essa obra de arte e neste caso qual é, para quem não tiver lido saber do que é que estamos a falar. Pronto, a obra de arte em questão, obviamente, como diz no livro, não é original porque é um fresco, não é uma tela, não é uma pintura de um quadro. É um fresco da Capela Sistina, fica localizada mesmo atrás do altar da Capela Sistina e representa, pela mão de Michelangelo, o juízo final. E não foi só a questão da obra de arte em si, foi a questão do próprio pensamento de Michelangelo. O Michelangelo acreditava, isto é a história, o Michelangelo acreditava que ele era uma ferramenta de Deus. E ao criar aquelas obras de arte, era como se a própria arte fosse uma realidade paralela. E uma realidade divina. Ele queria representar a realidade divina. Era o objetivo dele de vida. Pronto. É cá as artes que há dele, não é? E que realmente a gente olha e pensa, meu Deus, isto parece mesmo que esta pessoa viu isto. Parece, de facto. Não me parece imaginação, parece realmente ele teve, sei lá, uma visão daquilo, pronto. Exato. E então com aquelas coisas todas do juízo final, uns a subir ao céu, outros a descer ao inferno, com isso, eu achei que se identificava com o psicólogo, ou com aquilo que ele queria fazer, pelo menos. À vontade de ser... Psicólogo. Hã? Esse psicólogo. Não, mas já, quer dizer... Nome de rebuscado. Para mim tem nome de rebuscado, o psicólogo. A Corina, só interromper-te um bocadinho, que é para tentar seguir também aqui os comentários, a Corina estava a falar do facto de, nessa altura, a arte ter que ser muito ligada à religião, mas que na realidade não era bem assim, porque muitos colocavam muitas simbologias escondidas, que significavam muitas mais coisas, que até hoje ainda se debate certos artistas o que é que realmente ele queria se observa, há um fresco do Michelangelo em que eu não sei se ele desenhou um Papa, não sei se foi o Papa Clemente, não me recordo do número, ele desenhou esse Papa com o rabo à mostra. Não estamos... Foi. Mas isso foi em forma de protesto, não estamos a falar de simbologia. Nessa altura é uma coisa assim, não é? Exatamente, pronto. Portanto, isso não é muito bem visto, não é? Precisamente, mas lá está, ele tem lá muita simbologia. Agora estamos a falar especificamente desse trabalho da Capela Sistina, tem lá muita simbologia e vale a pena ver. Pronto, e eu... Escavando aqui um bocadinho a tua vida pessoal, e só vais até onde quiseres, atenção, mas visto que estás ao pé de uma igreja, não é? Ou de um castelo, ou de uma capela, que eu já não sei bem onde é que tu estás, já me perdi. Tens aí uma capela que está aí a dar os bling-blings, que faz todo o sentido nesta conversa,
e nesta temática, e agora falámos da religião. O livro tem uma parte em que é passada noutro país, noutra cidade, em que está ligada bastante à religião, onde aparecem umas cenas assim um bocado polémicas, não é? Não vou dizer o quê, mas aparecem. Não sei Também não li. Também não leste, não sabes o que é, eu também não. Não. Não sei se toda a gente se deu ao trabalho de ler este bocadinho sobre um rapazito que está aqui, não é? Aqui o Mr. Parker esteve no seminário, não é? Depois deve ter fugido porque deve ter visto que as meninas eram mais interessantes, não sei, só ele saberá dizer o porquê que fugiu. Mas Já explico. falando mais sério, queria saber até que ponto isso influenciou essa parte da tua obra que vai mais ao encontro realmente da religião e do próprio seminário e de... A questão de eu deixar o seminário, eu continuo a afirmar, ainda hoje o faço, que aquele tempo que eu tive no seminário foi o melhor tempo da minha vida, em termos de crescimento pessoal e académico. Se sair, vamos lá, muitos vão para o seminário por influência da família. Olha, vais para o seminário, vais ser padre, vais ser isto. Eu não, eu fui aquele que pedia à minha família para ir para o seminário, porque eu já era ligado à igreja. Portanto, senti de alguma forma que quer isto. E acabei por sair, não foi a questão das meninas, não só. Contudo, achei que talvez não fosse aquela a minha vida, não fosse aquele o meu destino, apesar de eu manter a minha fé. E sou praticante, sou cristão praticante. Mas não me veria hoje como sacerdote. De facto, não. Acho que não estava. Não, como é que eu ia te explicar? Não tinha a vocação, por assim dizer. Não teria a vocação. Acho que isso exige muito mais de alguém. E não estamos aqui a falar de votos de castidade, atenção, porque podem. Eu acredito que muita gente vai já associar à questão do livro, do que leram. Não foi isso. Podem associar, sim. Não, mas acho que tens razão, acho que isso tem muito mais a ver do que somente o voto de castidade e os outros votos que se tem que fazer. Acho que tem que ser mesmo uma questão de uma pessoa sentir que é mesmo aquilo que quer fazer, porque lá está, não é um emprego qualquer como ir para um escritório ou como trabalhar na televisão. Se muita gente tira um... É mesmo uma mudança na tua vida, é uma coisa que é mesmo uma dedicação a tempo inteiro a algo superior a ti, não é? E tens como... Eu não sou religiosa, mas eu compreendo essa parte, porque ainda há pouco tempo estive a falar sobre esse assunto, sobre pessoas que tinham decidido ir para o seminário, lá está, porque antigamente sim, eram os pais que diziam, porque era o maior dos orgulhos era os filhos serem padres. Exato. Mas também há muita gente que ainda hoje em dia escolhe ir para o seminário porque acham que é aquilo que querem e querem-se mesmo dedicar àquilo de alma e coração. Exato. Mas lá está, também o meu padrasto é um maluco, que eu não devia dizer isto na internet, é um doido varrido e anda numa escola de padres durante anos e, no entanto, ele não ia para padre, de certeza que aquilo de padres não tem. Pronto, mas é o que eu digo, se há tantas pessoas que tiram cursos superiores que depois acabam por se arrepender, também é possível haver pessoas que vão para um seminário e depois veem que não é aquilo, pronto, acabam por... E há muitos que chegam a padres, que são ordenados sacerdotes e acabam por deixar de ser padres. Como há outros que conseguem ter uma vida perfeitamente normal, fazem trabalham, estudam e se calhar aos 40 ou 50 anos vão estudar para um seminário, vão fazer a filosofia, a teologia e são padres, pronto. Depende de muita coisa. Eu vou só fazer aqui um à parte porque achei imensa piada, que é este live está a ser tão abençoado que possivelmente vamos ter um nascimento aqui, porque a Corina está a trabalhar e está à espera de ser chamada por uma cesariana, então ela diz que pode ter que desaparecer de repente. Olha. Possivelmente vai nascer alguém na Inglaterra durante este live, portanto, olha, então, estamos a falar de morte. Uma hora pequenina para a mãe. Estamos a falar aqui de morte e vida e estas coisas engraçadas, pronto. Tinha que vir da Corina, né? Ai, meu Deus, que eu ia dizer o teu nome mal, da Corina, sorry, não me mates, meu Deus. Corina. Me engano no nome da mulher, ela mata.
falando aqui em relação a isso também, porque opá, muita pessoa pode não saber, mas eu acho imensa piada. E ainda há pouco tempo me chamaste a atenção porque estavas num. Eu enganei-me, Corina, desculpa, saiu-me assim de coisa. Foi a primeira vez em muitos anos já. Tens que me desculpar, ela está a refilar comigo ainda nos comentários. Ok. Mas ainda há pouco tempo chamaste-me a atenção para isso e foi na altura uma história engraçada que me contaste. Portanto, aqui o nosso amigo Parker é quase BFF do Castelo Branco. E isto vem de uma história engraçada. Então eu gostava que ele contasse a história porque eu acho que a história é engraçada. Não é muito engraçada, mas para mim é engraçada porque eu estou a imaginar aquela personagem, não é? Que toda a gente conhece, o Castelo Branco, mas o senhor Exato. até fez publicidade aqui ao livro do nosso Parker. Atenção, não sei, não sei se ele leu o livro ou não, mas o senhor fez publicidade ao livro. Mas conta-nos lá a história, como é que... Não, foi uma casualidade, porque lá está, eu, um autor recente, com os livros acabados de imprimir, não vi um momento em que eu não andasse com livros meus atrás. Eu andava sempre com livros meus. Eu confesso, eu estou aqui no live, eu tenho 2 livros. Não vale... Acho que sim, diz logo, olha, quero, é muito bom. Exato, é livros. Mas lá está, eu andava sempre com livros atrás. E parece que o Castelo Branco, ele estava em Fátima, porque ele também ele é praticante, ele é cristão praticante, foi a Fátima rezar o seu rosário. Contudo, acho que não conseguiu carro para regressar a Lisboa, então teve que ir de autocarro. E eu estava a fazer transbordo em Fátima, que eu vinha de Lisboa, e estava a fazer transbordo em Fátima para ir para Orém, que são cerca de 12 quilómetros de Orém. E cruzei-me com ele ali naquele momento. E eu pensei, eu tinha o livro comigo, vou lá ter com o homem e não vou. Porque uma coisa que eu não gosto é de chatear figuras públicas. Porque eu penso sempre que elas podem estar habituadas, mas não acho que seja sempre agradável ter sempre gente em cima, chatear, não sei o quê, pronto. E então, mas depois daquela malta toda a largar o homem, ele estava ali sozinho um bocadinho a falar com os empregados do hotel e as suas, não quero mentir, cerca de 15 malas. Estava ali a falar com o pessoal do hotel, então decidi abordá-lo e oferecer-lhe um livro. Pronto. Mais tarde contactei, perguntei se ele deu-me o contacto da Ana David, que é a agente dele. Contactei-o e ele disse que depois ia fazer 2 stories, acabou por fazer 4, a fazer publicidade e foi agradável, porque lá está. Ele nunca me cobrou nada. Muita gente pensa que eu paguei ao Castelo Branco para fazer isso. Eu não paguei absolutamente nada. Ele simplesmente prometeu que ia fazer os stories e fez. Por isso, independentemente de tudo o que as pessoas digam, ele é uma pessoa de palavra e isso acho que é de valorizar. É sempre de valorizar. Sim, também é tal coisa. Há muita coisa que se fala das pessoas, principalmente quando as pessoas... Se até falam de nós que não somos conhecidos. Precisamente. Até na nossa vida as pessoas falam de nós nas costas e idealizam outras maneiras de ser ou não compreendem as nossas ações muito mais facilmente se faz isso com figuras públicas, principalmente mediáticas como ele, e a gente sabe que ele próprio gosta ali de fazer um bocadinho de... Claro. Eu biso com isso. Mas diz? Só um pormenor, eu tive agora, não sei se tiveste a oportunidade de ver, eu estive em live com ele há cerca de... Disseste-me, mas eu não consegui ver. Por isso é que é o que é que estavas a dizer. Olha, estamos a ser abençoados outra vez. Exatamente. Era às 5h30. Não sei era o que é que estavas a dizer quando Não, caíste. estava a falar da questão do Castelo Branco. Sim, estava a dizer que tiveste um live agora há pouco tempo com ele, sim. Exato, só tive um live. E é curioso, porque tu dizes que disseste muito bem o Castelo... Se quiser, só um segundinho. Se quiser apagar já. Obrigado. O Castelo Branco é curioso que, apesar de ter de usar muito daquela maneira de estar, maneira de ser, mesmo a questão de usar os vocabulários como pindéricas e bichas e tudo, ele fez um live comigo 10 minutos em que ele não usou uma única palavra. Portanto, ele é uma pessoa que sabe adaptar... Ele sabe medir muito bem o que diz e o que faz. Exatamente. Lá está, ele é uma personagem. Eu acho que ele é bastante inteligente. Ele é uma pessoa bastante inteligente. Mas acaba por ser uma personagem. O que as pessoas conhecem deles é tudo uma personagem. Pelo menos foi sempre a ideia que eu tive dele. Foi que aquela pessoa era muito uma personagem. E que na realidade, claro que há ali coisas que são ele,
mas há muito mais por trás que ele só mostra, lá está, no dia a dia dele ou quando está pessoalmente com outras pessoas. Obrigado. Pronto. Mas pronto, basicamente é isso. Tenho muito a agradecer e ele é uma pessoa extremamente acessível. E é assim, pronto. Em suma, é isso. Não é toda a gente que tem a bicha mais famosa de Portugal a fazer publicidade ao seu livro, desculpa lá. É muito Sim, não, também. Não, mas é verdade, é verdade. E por isso. Isto, quem me conhece e quem conhece os meus passos sabe que eu sou completamente nada contra Sim, nada. sim. Nada, absolutamente nada. Só estou a dizer pela piada e até porque é a expressão que o próprio senhor usa, não é? Atenção, não levem isto para errados. Não, Isto é um safe place para toda a gente, está bem? Safe place aqui, sempre foi, sempre será. Bem, voltando um bocadinho ao tópico. Há bocado perguntaram nos comentários, mas eu acho que perdi o Parker outra vez. Então foi o senhor do café. alô? Oh, Parker, isto é Eu não sei o que é que se está a passar. A minha conectividade está ótima. A conexão, peço desculpa, está ótima, mas não sei de facto o que é que se está a passar para desligar de absolutamente nada. vento. É o vento. Não, é que o que está a passar aqui deste lado é que o Instagram desliga mesmo. Vou para o menu do telemóvel. Não sei o que é que se está a passar. Estranho. Desculpem, vamos sair do tópico outra vez do livro. Lembraste de tirar o bloqueio automático do ecrã? Acho que não fiz nada disso. Contudo, não faz sentido porque tivemos aquele primeiro tempo a falar. Foram cerca de 45 minutos. É verdade. E o ecrã não bloqueou, portanto não percebo. Estamos a ser bloqueados por forças de outros universos. Exato. Eu estava-te a perguntar, não, estava-te a dizer que há bocado perguntaram, e é uma pergunta que me têm feito constantemente, e a ti também acredito que sim, não é? Sendo o autor, que as pessoas querem saber se isto será uma duologia, trilogia, o que é que anda para aí na tua cabeça em relação a esta história? É assim, pronto. Agora vamos entrar na questão contratual que eu tenho com a editora. Peço desculpa, mas alguém disse que foi o Amilcar que nos, que nos censurou. E adorei. Exato. Quem não leu vai ter que descobrir que é o Amilcar, que é o senhor que eu há bocado disse. Não sei se lembram. Exatamente. Que eu disse tinha o nome de Rebuçado. Pronto, é a mesma pessoa. Pronto, isto tem que ver agora. O meu objetivo é que seja uma trilogia. Pronto. E agora já estamos a falar de questões editoriais e em questão de caracteres também do livro, o formato do livro e tudo. Pronto. Porque eu poderia terminar a história já no segundo. Contudo, iria ficar muito extenso. Iria ficar com pelo menos o dobro do tamanho. Portanto, porque há coisas que eu ainda quero abordar. Há personagens que eu já estou a desenvolver no segundo livro. Semi-spoiler. Ele diz semi-spoiler e cai-me outra vez do live. Vocês acham isto normal? Eu não acho isto normal. Parte. Olá. Olá, agora não te vejo. Ok, já te vejo outra vez. Olha, tenho boas e más notícias. Então. As boas é que descobri o que é que está a acontecer. Para o meu telemóvel estar a desligar. Ok. E as más é que não sei se isto vai acontecer novamente. Resolver isto e desapareces. É verdade. Pronto, é assim, eu já tirei o telemóvel do tripé, porque o tripé tem um encosto almofadado e acho que isso também está a aquecer bastante. Parker, ainda compraste um telefone novo. Tu já estragaste o telefone novo? Confesso que já tenho o ecrã partido. Ok, voltando à questão duologia ou trilogia, tu queres que seja uma trilogia, supostamente, poderias acabar no segundo, mas devido a caracteres e devido ao contrato que tens com a editora, possivelmente não será possível. Então, como é que anda essa jogatana toda, desde a tua escrita até à ideia de se manter a trilogia ou não? E neste caso, se quiseres também já abordar um pouco do fator que eu costumo também questionar aos autores, do facto da escolha ou encontro
da editora e como é que achas que estás a ser apoiado ou não apoiado e que dificuldades tiveste e se estás a pensar neste caso continuar a trilogia toda com a mesma editora. É assim, se nada. Estás-me a ouvir? Eu tenho eu estou feliz aqui deste lado, na minha imagem. Está a ouvir. Ok. Pronto. É assim, eu tenciono continuar com a mesma editora, sim, até porque eu tenho um contrato com alguns anos. Confesso que ao início foi um bocadinho difícil fazer com que eles se mexessem um bocadinho. Portanto, depois a minha assessora acabou por mudar, ou mudou de posto de trabalho, ou foi demitida, não sei pormenores. Deram uma nova assessora, eu não fui informado disso. Entretanto, comecei a contactá-los mais frequentemente, no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, eu preciso, eu não me importo fazer o meu trabalho na divulgação do livro, se bem que eu acho que um escritor é um escritor deve escrever, não deve vender livros. Quem deve vender livros é a própria editora e as livrarias. Contudo, eu não me importo de fazer esse trabalho, eu tenho gosto em fazer esse trabalho, como tu sabes, tivemos as parcerias, tivemos isso tudo. O trabalho de divulgação, por assim dizer, e comecei a contactar com eles diariamente, a marcar a minha presença, a ser chatinho, confesso que sou chatinho, para ver se eles também fazem qualquer coisa. Conseguiram arranjar-me um buraquinho, salvo seja, na Feira do Livro em Lisboa, para o próximo dia 28 de agosto. Tinhas dito e fiquei muito feliz com essa informação. Estava a que fosses tu a divulgar, que era para eu não ser spoiler. Depois eu vou anunciar. Quem quiser conhecer o Parker e se entretanto o mundo não acabar, não é? Porque, enfim. Exato. Nesta Feira do Livro, na zona da Chiado Editora, vamos ter lá o nosso Parkerzito e se lá está, se o mundo não acabar, apesar de eu ter um exemplar autografado, eu já disse a muitos dos autores da minha parceria que eu quero uma assinatura por cima desta, porque é do género. Agora já nos conhecemos, agora já li o livro, agora mereço outra dedicatória. Portanto, eu acho que vou ter livros assinados para aí 2, 3 vezes, mas não faz mal, é na boa. Eu assino. As páginas todas, se quiseres. Mas sim, pronto, estarei na feira no Eduardo VII, lá no dia 28 de agosto. Depois eu anunciarei mais próximo da data. Comecei a meter stories e essas coisas. Começarei a fazer isso. Mas pronto, lá está. Obviamente que a Chiado, toda a gente sabe, ou quase todos sabem, que é uma vanity. Portanto, é preciso investimento por parte do autor. E havendo esse investimento, também é preciso que o autor se dedique. E por isso é que eu referi muitas vezes. Eu quero é que me leiam. Se me lerem e a me avaliarem, já está ótimo. Porque é a partir daí que eu posso ou não progredir. Eu ou qualquer outro autor. Por isso também não posso ficar de braços cruzados à espera que façam tudo por mim. Nunca foi assim na minha vida, nem vai ser assim com o meu livro, não é? Portanto, não, eles fazem. Se poderiam fazer mais, confesso que sim, mas lá está, eu também tenho que fazer a minha parte. E ao chateá-los todos os dias, acabo também por conseguir alguma coisa. Por ser também parte do teu trabalho, não é? Se não quiseres andar com uma mochila às costas a tentar vender livros Claro. todos, tens que realmente tentar ver com a editora o que é que se pode fazer. Dizemos os dados, não é? O que é que se pode fazer mais para realmente o livro chegar a mais pessoas, porque sabemos que infelizmente são livros que muitas vezes não estão fisicamente nas livrarias, o que aí prejudica um pouco a ligação entre leitor e livro, não é? Porque as pessoas gostam muito de mexer nos livros, gostam muito de ler as sinopses, ver como é que é a letra por dentro. Eu tive pessoas a dizerem-me assim, oh meu Deus, este livro cheira tão bem, sobre o teu livro. Havia pessoas viciadas no cheiro do teu livro, já não me lembro quem era, mas no Buddy Read cheguei-me a rir porque havia gente a perguntar assim, vocês já cheiraram o livro? E assim, eu normalmente cheiro todos, mas o que é que se passa? É que o livro cheira muito bem. E assim, pronto, ainda bem, pronto, é mais um pontinho da review, o livro cheira bem. Pronto, exato, e por que não? Mas sim, cria uma ligação muito mais íntima logo e muitas vezes dá-nos quantos de nós já não compraram aqueles livros em que a gente vai, olha, cheira, mexe e pensa, vou-te levar comigo. E depois às vezes nem lemos o livro. Ou lemos só passado 2, 3 anos. Mas pronto, trazemos o livro connosco porque tivemos essa interação e
pronto. Olha, já temos duas pessoas a confirmar que realmente gostaram muito do cheiro. E a Black as Our Emotions era a pessoa que andava sempre a dizer que estava viciada no cheiro do livro. Do cheiro do livro. Não me lembrava que tinhas sido tu. Agora, em relação um bocadinho aos teus posts e à tua divulgação, eu já sei um bocadinho, mas não sei se queres spoiler um bocadinho, até para tirares aqui uma dúvida. Primeiro vamos tirar a dúvida. Ok. Há pessoas que leram o Assinado Morte, há pessoas que já sabem o nome do segundo, não é? Porque também já postaste uma coisa sobre tal e também te foram chatear se havia outro livro e qual seria o nome, etc, etc. Mas as pessoas têm uma dúvida sobre as publicações que andas a pôr e os textos que andas a pôr eu não sei dizer o nome, do Slamminus? Slamminus. O Deus do Paralelo. Exato, o Deus do Paralelo, se tem alguma ligação com o Assinado Morte ou se é uma coisa completamente à parte. E dentro da mesma questão, tanto eu como outras pessoas, não é? Mas eu já sei um bocadinho a resposta, mas vou fingir que é minha também. Para que é o Slamminus? O que é que andas a fazer com o Slamminus? E se o Slamminus é um projeto que tens aí escondido debaixo da manga e que ainda não disseste nada a ninguém? Não vou dizer que o Slamminus é um projeto escondido, porque lá está, eu tenho andado a publicar e muitas pessoas perguntaram, algumas pessoas perguntaram-me sobre isso e eu disse objetivamente que era uma tentativa de escrever um terror. Lá está. Assim, estou a gostar bastante, o desafio é grande, porque para escrever terror, e agora estamos a falar mesmo das cenas de terror, é preciso ter uma grande capacidade de escrever coisas, de descrição, e isso é um... Tens que conseguir sensações muito complicadas nos leitores. Exato. E por isso, aí não tenho problemas de dizer, acabei... o prazo que me deram para isso já não vai ser possível cumpri-lo, até porque lá está, volto a dizer o que disse no início da entrevista, a minha vida não é só isto. Devia ter ficado borrada. Se soubesse disso, quer dizer, tu disseste-me o prazo na altura, mas eu não decorei que eu tenho má memória. E depois, entretanto, como houve umas mudanças pessoais na tua vida, sim, é normal que não tenhas tido tempo de... Exato. Mas lá está, mas é assim, uma coisa que há de muito bom em escrever é que aquilo não estraga. Ainda que fique ali, é um projeto. Há muita gente interessada no que é aquilo e se aquilo é para sair em livro também, portanto. Vai sair, certamente, vai sair. É assim, a minha prioridade vai ser sempre... não é? Porque neste caso, não sei se queres lá para que era, visto que já não vais conseguir. Não, era para um concurso, de facto, um concurso de terror. E era uma forma de perceber, de tentar perceber quais seriam as minhas qualidades ou não como autor de terror. Acho que não há nada como ter os leitores são o melhor. Os melhores avaliadores são os leitores. Mas ter um júri... Que perceba realmente da escrita e das regras da escrita e etc. E do que é que pode puxar ou não o público também é importante. Mas o que eu ia dizer era, neste caso, lá está, nem tudo é mau às vezes o que acontece, principalmente o que aconteceu na tua vida pessoal foi muito bom, não é? Porque fez-te mexer mais e fez-te, pronto. Exato. A gente sabe, não é? E eu precisava disso. Precisavas, sim, exatamente. E neste caso, tens mais tempo para o Slamminus, portanto, possivelmente até vai ser uma coisa melhor. Tens menos limitações, que era uma coisa que tinha no concurso, né? Limitações de caracteres, etc, etc. Exato. Portanto, estás completamente livre agora para fazeres o que quiseres em relação a este mini projeto que começou com outra ideia, mas que agora podes pegar nele e seguir em frente. Exato. Eu, como muita gente, estamos a gostar bastante do que tens escrito e nota-se que é uma temática diferente, mas tu tens uma escrita muito, muito inteligente e muito bonita e acaba por ser muito adulta também ao mesmo tempo, que às vezes não se apanha muito nos autores mais novos, nem novos, ou seja, mais novos de idade e novos por nunca terem escrito. Às vezes é uma linguagem, pronto, não quer dizer que seja pobre, mas é uma linguagem mais acessível, não é uma linguagem tão... Sim, a questão de ser acessível, eu falo isso com pessoas próximas, porque, por exemplo, um autor que eu aprecio bastante, uma autora neste caso, é Agatha Christie, e ela tem um vocabulário que é fantástico, só que... É acessível a toda a gente. Como? É fantástico, mas é acessível a toda a gente, no entanto.
É acessível, contudo, o vocabulário dela é muito extenso. Ela usa palavras que não vou estar a dizer rebuscadas, mas lá está. Eu tentei não ir por essa via. Tentei ir por tentei direcionar mais ao que se passa hoje em dia, porque hoje em dia eu sei que as idades dos meus leitores estão compreendidas entre os 25, 26 e os 36, 37, até 40 anos. E eu sei que essas pessoas, salvo raras exceções, há exceções em tudo, eu sei que essas pessoas gostam de uma leitura fluida, uma leitura que não se, que o texto tenha uma sintaxe que não seja complexa. Pronto. E eu tentei ir por aí, dessa forma. Lá está a minha questão da minha objetividade, usar palavras diretas, não florear muito, por assim dizer, os meus textos. Gosto de ler, agora falei da Agatha Christie e gosto muito de ler, mas não quis ir por essa via. Optei mesmo por não ir por essa via. Eu estava a ver se te conseguia fazer alguma questão mais concreta sobre o assinado de morte, sem dar spoilers. Sim. Porque eu disse que eu comecei a ver as reviews de toda a gente do Buddy Read e eu disse mesmo pessoalmente, Parker, eu não consigo escrever a tua review. Não consigo. Mas fizeste muito bem. Eu estava a ter uma dificuldade, eu assim, o que é que eu escrevo? É que se eu começo a escrever sobre esta pessoa, dou um spoiler aqui. Se eu começo a escrever sobre a outra pessoa, eu dou outro spoiler aqui. E eu não gosto muito de fazer isso, mas quando realmente eu gosto dos livros, tenho tendência a esticar-me assim um bocadinho. Uma coisa que eu falo a nível pessoal e algumas pessoas também, não é que criticassem, mas não sentiram que se enquadrasse muito bem o tipo de ficção especulativa, neste caso que fizeste, foi o facto de uma das relações amorosas ter sido uma relação quase daquelas que acontecem no mundo de fantasia, que é tipo aquele insta-love, que é tipo... Apesar de que tu deste ali um cheirinho que poderia haver qualquer coisa, foi muito subtil e tu não quiseste aprofundar muito porque é que aquela ligação cresceu. Tem a ver com esse facto de tu não quereres aflorear o livro ou não estavas a querer mesmo ir por esse lado do romance e as pessoas perderem-se nessa parte e não ligarem à parte em que tu debatias ali a espiritualidade e a ciência, etc. Sim, isso digo objetivamente, não quis estar a aprofundar porque não é um género literário que eu aprecio muito, o romance. São raras exceções, há romances e há romances, mas não quis entrar por aí porque não era isso. Contudo, também usei do que estava a passar, porque lá está, eu aí vou estar já a entrar no segundo livro, mas muitas vezes o que leva uma pessoa a amar a outra é a carência, é a necessidade. E muitos desses amores rápidos vêm dessa mesma fragilidade. Muitos amores vêm de fragilidades psicológicas. Portanto, e não posso estar a aprofundar mais. Eu estou-me a rir sozinha porque na altura, quando estávamos a falar sobre essa situação no livro, foi exatamente essa justificação que eu dei para ter aceitado o facto daquele romance ter nascido tão rápido, porque as pessoas às vezes criam uma ligação não com felicidades, mas com tragédias e com perdas. Exato. E naquele caso, as duas personagens, uma delas já vive com uma perda há muito tempo e uma perda diferente. E às vezes pode ser ainda pior do que uma perda mesmo total, e depois vocês percebem quando lerem. E a nível psicológico às vezes é pior, porque lá está, a pessoa não desapareceu, a pessoa não está noutro sítio, a pessoa continua a sua vidinha num sítio qualquer, não é? E todos nós já passámos por isso alguma vez na vida e não gostámos muito. E outra pessoa perdeu realmente alguém. E a ligação dá aquele clique através dessa perda, porque ambos têm uma perda e ambos precisam de apoio. Precisamente. E eu justifiquei um bocado para mim mesma e até na altura, agora estava-me a rir porque foi basicamente o que tu disseste, na altura, quando mais pessoas disseram só não gostei deste pormenorzinho, podia ter sido feito de outra maneira, e eu própria disse sim, também não gostei muito, porém iríamos estar a entrar mais no fator romance que eu penso que o autor não queria e depois por esta e esta razão faz sentido esta aproximação ter acontecido. Exato. Falando
Estás-me a ver bem, que eu entretanto pousei o telemóvel. Ouvi bem? Ok. Perfeito. Ótimo, Estás muito bem enquadrado e tudo. ótimo. Ia dizer aqui, passemos um bocadinho de spoilers, só para o pessoal ter vontade de ler, que ainda não leu. Eu ia falar em relação a uma coisa que eu já estava um bocadinho à espera, não estava à espera, foi a mudança de atitude de uma das personagens, que nós achamos que é vítima, é um bocado vitimizada e está em perigo, e depois de repente muda ali a casaca. Foi a personagem que seguiu esse caminho, ou tu é que querias mostrar esse lado um bocado negro, mas menos bonito das pessoas? Sim, foi o que quis mostrar, de facto mesmo. Porque, por norma, aquilo que vemos, ou que vemos dos outros, não é aquilo que é na verdade. E não estou a falar de extremos como está no livro, como é óbvio, não quero chegar a esses extremos, mas lá está. Eu acho que ninguém conhece ninguém de uma maneira tão rápida. E a questão, não sei se, não digo o nome da personagem, é melhor não dizer, digo. Tu é que sabes, eu decidi não dizer, mas se tu quiseres dizer, tu é que sabes. Pronto, a questão do André, é uma personagem muito ausente. Ele fica praticamente esquecido na história. Eu próprio quase me esqueci dele. Mas Mesmo sabendo... tens o André e tens outra pessoa também, que é uma senhora. Que também, ao início, também parece uma vítima. E depois... Sim, desculpa. Não, pensei que... Tens as duas personagens. Eu, por acaso, estava a falar mais dela, mas também fui falar do André, porque o André... Mas o André é mais aquela personagem que tu te esqueces, não, é mais secundária e depois, de repente, tem um papel muito... Exato. Tem um papel falar da senhora. Desculpa. Não ouvi. Senhora, estava a falar na senhora. Na senhora. Pois, é assim, a psicologia aborda muito essas questões. Ela tem uma patologia que eu não especifiquei. Lá está, vamos passar para o segundo livro. Isso vai ser desenvolvido no segundo livro, mas ela tem uma patologia psicológica. E por isso também a tal mudança que aconteceu ali. Porque muitas pessoas que sofrem com essa patologia não são más pessoas. Em si não são más pessoas. Têm momentos. Pronto, tem aquilo que lhe dá o clique, como aconteceu, e pronto, e foi o que se viu. Mas isso será uma coisa para abordar no segundo livro. Sim, isso também se compreende. Antes desse clique, eu por acaso já estava à espera. Não que tu desses muitas indicações, porque eu também gosto muito de psicologia e tenho um pouco a mania de estar a analisar as personagens além do que está a ser dito. Exato. Há uma situação antes dessa em que ela realmente está-se a demonstrar um bocado vitimizada, em que ela diz umas coisas e tem uma atitude, tu ficas naquela, espera aí que esta senhora é um bocado vira-casacas. É boa da cabeça, como costuma dizer. Pode não ser por maldade, mas pode muito bem ser por uma instabilidade mental que ela tenha, porque ela do nada muda aqui muito rápido. E eu já estava um bocado à espera que ela fosse, pronto, fazer a coisa que a senhora depois faz, mas depois, pronto. Ela e o Rubeçado são pessoas muito boas, vocês vão gostar muito dessas duas personagens. Desculpa, mas a senhora tem nome de Rubeçado. Uma coisa também muito engraçada foi que as pessoas acharam piada aos nomes que tu usaste na história. E eu agora lembrei-me disso porque voltei a falar do Rubeçado. De onde é que vieram estes nomes? De absolutamente lado nenhum. É o que eu posso dizer. Mas vieram-te à cabeça e decidiste, ok, esta pessoa chama-se isto, essa pessoa chama-se aquilo. É assim, eu não vou estar... há uma personagem em específico que tem um nome que está ligado à pessoa na qual eu me inspirei. Mas eu não vou estar a referir a essa pessoa porque se eu fizer isso vai dar problemas. Pronto, é inspirado numa pessoa, mas não são factos reais, espero eu. Não. Pronto, não. ok. Mas ficamos por aí. É a tua privacidade, é a tua... Tudo bem. Contudo, as personagens, o geral das personagens, foram nomes simplesmente que apareceram e que eu acabei por
olha, gosto, é isto, pronto. Desenho aquela pessoa, tem aquele nome, é aquela pessoa, acabou. Pronto. Não, eu não perco muito tempo com simbologia de nomes, sinceramente. Não. Poderia fazê-lo, até ficaria interessante, mas acabei por não optar não o fazer. Ok. 6 da tarde. Já fomos abençoados novamente. Exatamente. Agora, a Corina estava a dizer que se calhar tinha que fugir do live e eu vá com spoiler. Está bem, Corina? Nós estamos só a falar, tipo, no geral, como se estivesse a ler uma sinopse. Exato. Está bem? É tipo Está quase tudo aqui. Está bem? Assim, um bocadinho menos especificado, mas está quase tudo aqui, está bem? Agora, uma coisa que pode... Quer dizer, não vai ser spoiler porque tu não me vais dizer, porque eu já sei que é algo que tu vais abordar no segundo livro, como também já disseste que há personagens que vais explorar mais lá, e personalidades, etc. Este final em aberto, tens noção que eu até hoje ainda não tenho a certeza qual é a teoria que tenho sobre este final? tu e muita gente. Portanto, este final... Como é que eu ia dizer? Como é que eu ia dizer isto sem ser spoiler? Há várias, eu não vou dizer a minha teoria, mas há várias hipóteses para este final. Posso só dar... Sim, diz. Eu antes de pôr o livro para edição e publicação, mandei tudo para um revisor. E foi de algumas coisas que me disse, de algumas coisas que ele me disse, ele falou-me no final, que está muito confuso. E eu disse, é ótimo, é isso que eu quero. Precisamente isso, é isso que eu quero. Não, E não vou alterar absolutamente nada do final. Não, e acho que não deves, porque além de deixar uma pessoa, lá está, eu até hoje penso, mas que raio, o que é que será ao certo? E lá está, dá aquela sensação de, por favor, acaba de escrever a porcaria do segundo livro, porque senão tens aqui o motim à tua porta, ou vai tudo à areia ou vai tudo à Feira do Livro. A Feira do Livro se calhar é mais perto para algum de nós, vai tudo lá. Não, mas eu ia dizer se nessa altura, pronto, aí já me estás a admitir que querias realmente que se calhar criasse esse género de confusão mental nas pessoas que estiveram a ler. Mas depois há outros pontos que lá está feito para... vamos dividir isto por coisas. Está feito para as pessoas perceberem que tem continuação? Não, está feito sim, está feito para isso. Está feito para as pessoas porem em causa todas as teorias que falaste no livro e ficarem na dúvida o que é real e não? Precisamente. Mais que isto não posso dizer, minha gente, porque, olha, eu ainda ando a debater o que é que aconteceu para aqui, que eu não faço ideia. Percebi o resto todo do livro, não percebi o final. Quer dizer, percebi, mas não percebi. Sim. Mas pronto. Foi uma forma de deixar a pessoa... Talvez deixar as pessoas porem em causa tudo o que acabaram de ler. Sim. Foi o que eu pensei, foi o que eu senti um bocado, porque realmente... ficas um bocado a pensar em tudo o que leste e não posso dizer o que quer dizer, não é? Sim. Isto é complicado, porque eu ia dizer uma coisa que pensei, não, isso pode ser spoiler, pessoal, depois o pessoal vai estar a chegar ao fim e já vai com isso na ideia, não iam ficar desiludidos na mesma, porque não iriam estar à espera possivelmente disso. Uma parte positiva foi muita gente não estava muito à espera das reviravoltas que o livro foi tendo, só a partir de uma certa altura em que tu focas realmente certos acontecimentos é que as pessoas se aperceberam mais. O que é muito bom neste género de livros, principalmente para pessoas que gostam muito de thrillers, etc., policiais, que houve pessoas a lê-lo que gostam muito desse género literário. Há pessoas que não se preocupam a tentar descobrir as coisas, há pessoas que já leem tanto esse género de literário que chega a uma altura que tu já não gostas do género. É como estás a ver filmes de terror e já saberes, agora vai abrir ali um alçapão, vai sair dali uma mão, vai pegar na perna da gaja, vai-lhe espetar uma faca nas costas, já sei tudo o que vai acontecer. E eu acho que nesse caso, acho que estiveste muito bem, porque lá está. Eu fui conseguindo descobrir algumas coisas, mas eu também gosto de analisar mais do que está escrito, principalmente se eu tiver a gostar do livro, principalmente se o livro for em português mesmo de origem, porque lá está, é completamente diferente uma tradução do que estarmos a escrever mesmo de origem.
E como também já tinha referido, até agora foi o único, eu acho que foi o único policial assim mais que li em português, de um autor português, apesar de já ter um na lista, que neste caso, fazendo publicidade, foi a primeira estreia do João Tordo. Sim. Tão semelhante, está ali, mas Eu quero ler esse livro. Eu quero ler... é o senhor que lhe amasse e eu vou primeiro ler o livro dele sobre a escrita e depois leio o thriller. Eu estive com o livro dele na mão, acabei por não comprar. Acabei por não comprar nada nesse dia até. Mas é um livro que mete respeito. Que mete respeito. Um bocadinho de respeito. E não estou a falar do tamanho, mesmo a sinopse mete respeito. Portanto, é um livro que eu vou querer adquirir. Mas pronto, estava a dizer que gostei muito de teres tido a coragem de entrares, como tu próprio disseste, num género literário que não é ainda muito comum e principalmente estás a fazer esta mistura entre ciências exatas e ciências espirituais. O próprio aviso que tu dizes da tua própria escrita, e eu própria na minha review disse, meu Deus, isto vai ser a primeira review que eu vou pôr content warning e trigger alert, porque há que ser sinceros, não vai ser um livro para toda a gente, não vai. Não vai porque há pessoas que podem ficar ofendidas com certas situações que se passam aqui, há pessoas que realmente podem estar mais fragilizadas a nível mental e não ser de todo a altura certa para estar a ler o livro. Eu fiquei chocado, eu acho que já estiveste a falar com a Corina sobre isso. Estavas a explicar à Corina. Não expliquei até ao fim porque eu disse que não queria que a questão ficasse no live, mas que eu depois podia-lhe explicar pessoalmente, só falei assim no geral do que é que aconteceu. Exato. Mas agora estou a falar disto, nem teve a ver com essa situação, é mesmo porque é um livro que toca numa temática que se nós não tivermos muito bem, se calhar não nos vai fazer muito bem. Obviamente não nos vai fazer nada que a gente não queira fazer, Claro. não é, minha gente? Claro. Não pensem em coisas esquisitas. O que é que eu ia dizer? Não sei o que é que tu queres dizer mais, o que é que tu queres dizer mais. Não sei. Estávamos a falar então, pronto, dos policiais, do João Tordo. E do facto também há bocado não me chegaste a dizer, devido a esta questão desculpa, agora deu-me um clique, eu hoje também não estou muito bem, isto até está a correr muito bem para quem está a morrer. Está ótimo, estás fantástico. Estávamos a falar há bocado da teoria quântica, não é? E dos multiversos, mas não te cheguei a perguntar que autores sobre esse tema pesquisaste mais e estudaste mais, ou que obras estudaste mais, e também não te perguntei que autores a nível de escrita, tenham a ver com essa temática ou não, te inspiraram ao longo desta obra e da escrita que continuas a fazer. Não te cheguei a perguntar. Pronto, na questão das reviravoltas que as pessoas referem tanto no meu livro, eu acho que isso é mesmo influência da Agatha Christie. Acho que ela é não sei definir, ela é qualquer coisa. Por muito que nós estejamos habituados a ler Agatha Christie, ela consegue dar sempre ali. Ganhamos tanta confiança ao lê-la que achamos que vai ser assim e não é, ao contrário. Eu, por acaso, tenho que ler a Agatha Christie porque nunca li. Foi sempre uma coisa que eu tive influência só através de séries, do crime de Isabel, etc. E o Poirot, exato. E através de filmes, mas é uma autora que eu quero muito experimentar porque lá está, muita gente diz, se queres aprender a fazer um crime perfeito, lê a Agatha Christie. É. Um dia destes terá que ser. Mas, há um livro dela que é muito subestimado e que para mim é dos melhores. Até te posso emprestar. Se bem que não se empresta livros, que eles nunca mais aparecem. Eles normalmente não voltam. Mas que é o Mr. Queen, que é um livro de contos em que há uma personagem constante nesses contos, aliás duas, que é o Mr. Satterthwaite e o Mr. Queen. Eu acho que esse livro é muito subvalorizado e acho que é dos melhores para apanhar as pessoas de surpresa, para obrigar as pessoas a pensar um bocadinho. Portanto, depois devemos ter a oportunidade de
falar sobre esse livro. Sobre isso. Ou então um dia fazemos aqui um live só sobre a Agatha Christie, que o pessoal vai. Vamos pôr toda a gente a ler a Agatha Christie. Havia alguém aqui pela comunidade que andava a fazer isso, a ler todos os livros da Agatha Christie, mas agora não me lembro quem era. A Agatha Christie é o Stephen King. Mas sei que havia alguém a ler, e também havia pessoal a fazer montes de buddy reads para o King também, isso também é verdade. Mas pronto, estavas a falar que as reviravoltas vêm um pouco, ou vêm muito da influência da Christie, e mais. E depois é assim, admiro o Stephen King. Não vou referir apenas a escrita, mas a pessoa em si, a pessoa que ele é. O facto de ele basicamente criou, e aqui vai entrar um bocado na minha questão de criar algo novo, ele criou um universo só dele. Quando falo em termos de... Dentro do mesmo universo. Até o universo entre... Porque nos livros dele tem sempre qualquer ligação. Há sempre ali ligações. E isso é fantástico, a capacidade, os livros que ele tem publicados, fora aqueles que ainda não estão publicados, porque acho que ele tem livros para publicar já depois de morrer. Eu acho que sim, é bem provável. Dizem que sim. Quer dizer, é preciso uma capacidade mental para fazer isso, porque eu também percebo isso, quer dizer, eu estou aqui a lutar no segundo livro, conseguir fazer, a ligação está feita, mas há sempre pormenores que é preciso ter atenção quando se está a desenvolver uma continuação. E ele, ao fazer um livro completamente diferente, consegue ligá-los todos. É uma coisa... E às vezes por coisas muito, muito simples. Muito subtis. Sim, exatamente. Eu admiro o bom. Estavam aqui a dizer, porque eu por acaso até ia falar deste livro e do que originou este livro, estão aqui a dizer que vão fazer uma leitura do Misery, num clube de leitura. O Misery, por curiosidade, ou melhor, indo um bocadinho mais atrás, o Stephen King para mim também é uma personagem uma pessoa muito importante, porque além de ele ter a fama que tem, e já o proveito, não é? Que temos que admitir que sim, ele é uma pessoa que tem um compromisso muito grande com os leitores. Ele é de X em X tempo, eu vou-vos dar um livro novo porque eu sei que vocês querem um livro meu. E depois é uma pessoa que, se vir algum debut de algum autor de terror, de suspense, etc., ele vai logo lá, ele contacta, ele vai logo lá, ele lê, ele dá opinião, ele isto, ele aquilo. Por exemplo, na altura foi a apresentação da C.J. Tudor, que ela veio cá a Portugal, da autora britânica de thrillers, que tem o Homem de Giz, Os Outros e quem roubou, ou quem não sei o que é, Anna Thorne. Peço desculpa, C.J., não me lembro do nome do livro. Sim. E nota-se que a grande inspiração dela é o Stephen King, e ela própria estava a falar que ela, se quisesse, um dos grandes objetivos dela era realmente até essa parte, poder ser essa pessoa que tem aquele compromisso com os seus leitores e que está lá para os outros autores que estão um bocado abaixo dela, que eventualmente vão ficar um bocado abaixo dela, né? Porque ela começou a ficar muito famosa em pouco tempo, porque a escrita dela é muito boa, eu pelo menos gosto. E ele faz muito isso, ele está quase em todas. Uma pessoa abre um livro de terror e é tipo, Stephen King diz que é muito bom. Pronto, ok. Exato. E ele próprio sabe o peso, que ele não é ingênuo, não é um homem super inteligente, ele sabe que tem peso e ele não se importa, porque ele quer é que as pessoas evoluam e escrevam. Ele não tem medo de novos autores de terror ou novos autores de suspense. Nem acho que ninguém deva ter medo. Aquela coisa, é o meu império, não quero, chega para lá. Às vezes há, e há em todo o mundo de arte, mas o que eu ia dizer há bocado, e era em relação ao Misery, apesar dos autores ingleses e principalmente americanos terem mais coragem de, por exemplo, fazerem livros como o Tordo fez agora, sobre a sua escrita e sobre a sua pessoa, o Stephen King tem um dele muito famoso, que já não me lembro como é que se chama, On Writing, ou Writing, não tenho a certeza. On Writing. Pronto, que se souberem mais ou menos o Misery, reflete o lado negro da vida do Stephen King, que ele explica um bocado nesse livro sobre a escrita dele. Portanto, o Misery fala ali um bocado, é quase como se a personagem principal do Misery, aquela senhora que está ali obcecada pelo escritor e está naquela, oh meu Deus, tipo, agora ficas aqui para sempre até escreveres o próximo livro, porque eu quero o próximo livro, aquilo é quase como se fosse o vício que ele tinha a influenciar a vida dele.
Exato. E Eu acho que ele tem uma coisa. eu ainda não li nenhum destes dois livros, atenção, mas li questões sobre que o filme e o livro tinham sido baseados na vida dele e depois fui ler isso e achei super interessante a coragem, não é, de um autor de admitir isso, porque não é fácil, porque há muita gente que pode... Tu podes até já ter nome, mas há muita gente que pode voltar atrás. Por exemplo, vamos agora falar de um tema polémico, principalmente se a Corina ainda estiver aqui. Porque a Corina há bocado estava a falar que emprestar livros é tema polémico. E agora se falarmos na senhora J.K. Rowling que não para de abrir a boca e só diz merda? Pronto. Por exemplo, é assim, para quem Eu- cresceu, para quem cresceu com o Harry Potter, etc, claro que não vai mudar a paixão das pessoas por causa disso. Claro. Não vai mudar o que o livro lhes deu e o que o livro lhes ensinou e como cresceram. Mas para alguém que esteja um pouco fora desse universo, e eu admito muitas vezes, eu sou uma vergonha porque eu nunca li Harry Potter, mas eu adoro Harry Potter, por causa dos filmes, por causa da comunidade, por causa de tudo. Peço, nunca li. Eu também nunca li, só tentei ler o primeiro, mas era numa altura que eu não gostava de ler e depois aquilo ficou muito na moda e eu decidi, não vou ler esta porcaria, vou ver os filmes e está-se bem. Vou jogar aos jogos, vou ver os filmes, vou falar com a comunidade, vou comprar coisas. Eu adoro Harry Potter, mas sou uma Potterhead fake, porque eu não li. Mas o facto, por exemplo, eu como estou um bocadinho mais fora disso, eu olho para aquela senhora que tem um império realmente muito grande, mas ela abre a boca e eu já pensei várias vezes, ok, vou ler Harry Potter porque quero ler isto na minha vida. E volto a pensar, não me apetece dar dinheiro a esta senhora. No entanto, são níveis diferentes de coragem, né? Porque a J.K. Rowling às vezes parece o Trump. Sim. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas. Não querendo desviar da J.K. Rowling, objetivamente, e comparando o Stephen King, posso falar de outra que também nunca li, porque lá está, é fantasia, não é uma coisa que... Não são livros que me atraiam. Se bem que tenho uma colega que está-me sempre a dizer tens que ler. E inclusive, não sei se ela está a assistir, é a Tatiana. Inclusive, ela está-me sempre a mandar vídeos da Guerra dos Tronos, para eu tentar... para me inserir nisso. Mas lá está, é o que dizem. Por exemplo, o homem aparentemente não escreve há 10 anos. Ou não publica há 10 anos. Eu não sei bem, esse é o facto. Há 10 anos. O último livro ele está para publicar há 10 anos. Pronto, lá está. Contudo, esse é um daqueles que tem o proveito e faz valer dele. Ele está naquele nível que é, eu não preciso procurar leitores. Os leitores é que me têm que procurar a mim. E ele aí falha um bocadinho comparativamente ao Stephen King. Por exemplo, tens outro caso de um autor que eu gosto muito, que é o Patrick Rothfuss. Ele também já está há bastantes anos para acabar a trilogia dele. Mas ele nunca deixou de comunicar com os leitores. Ele comunica muito com os leitores e ele admitiu os problemas que teve. O pai faleceu-lhe, houve uma altura que ele teve numa depressão muito grave, não conseguia escrever. Ele já tinha o livro basicamente escrito, mas não conseguia rever, não conseguia fazer os pontos de ligação aos outros dois livros. E ele dizia, para eu vos dar porcaria, não vos vou dar. E digo-te, se não gostas de fantasia, se não tens experiência em fantasia, eu nem te digo para ir para J.R. Martin, ou como é que o senhor se chama, peço imensa desculpa porque eu também não sou, ainda não entrei nesse universo de mortes sobre mortes, mas Patrick Rothfuss, ele tem uma escrita linda, muito cuidada e chega a ser muito poética, mesmo dentro da prosa e pá, é só fantástico. E se quiseres entrar na fantasia... Aceita a sugestão. Aconselho. Entretanto, começamos a divagar. Eu já sabia que isto ia acontecer, né? Que acontece sempre quando. Agatha Christie e Stephen King como influências de escrita e também porque são coisas que tu gostas de ler e são pessoas que tu admiras. Uma pessoa já morta, coitadinha, outra pessoa viva ainda. E a nível de coisas que tu tiveste que pesquisar para a temática que usaste, possivelmente se falares de autores não vou conhecer nenhum, nem de obras, mas alguém pode querer pesquisar, até eu própria posso querer ir pesquisar, portanto gostava de saber o que é que assim, dar, por assim dizer. Um livro que me acompanhou muito foi o livro que os estudantes de Psicologia usam, que é precisamente Psicologia, a publicação da Carlos Gulbenkian, aquele calhamaçozinho, ele chamou-lhe... Traz-te uma vez, não foi? Acho que sim. Sim, aquele calhamaço chama-lhe a Bíblia da Psicologia.
E houve um autor que foi uma surpresa para mim, porque eu encontrei aquilo numa charity shop, e foi uma surpresa porque eu só li a capa do livro, Dark Matter, Blake Crouch. Sim. E fiquei extremamente surpreendido como ele abordou precisamente a questão do multiverso. Ele teve Ainda não li, mas está nas listas. Fiquei impressionado como ele conseguiu fazer aquilo. Lá está, a forma como ele especula sobre essa teoria é completamente diferente da minha. Até consigo dizer que ele é capaz de ser mais teórico que eu ao fazê-lo. Ele é muito teórico, ele explica mesmo. Aliás, ele teve a possibilidade de derivar com aquele físico, agora, peço desculpa se me engano no nome, Kaku Michu, aquele senhor cabelo comprido, asiático, cabelo branco. Não sei o nome dele. Ele é um físico. Estou a ver mais ou menos a imagem dele, mas não estou-me a recordar do nome. Pronto, ele conseguiu ter uma própria avaliação, teve uma avaliação desse próprio físico, e acho que ele abordou muito bem. E depois acabei por descobrir esse autor, que não sendo muito conhecido, acho que ele é muito bom na ficção. Acho que ele é muito bom na ficção. E acabo por... eu sugiro sempre a leitura na língua original, como é óbvio. Mas eu acho que esse autor desconhecido é que me deu, entre aspas, o empurrão. Tipo, é possível trabalhar isto, é possível falar sobre isto. Sem ser em cinemas, sem ser numa produção cinematográfica. E acho que ele o fez muito bem. Acho que ele o fez muito bem. Por isso recomendo. E a Corina estava a dizer, e é verdade, viva as charity shops. Eu acho que era uma das coisas melhores que há na Inglaterra, porque lá está, lá não há tanta cultura de preservar os livros, é muito movimentação dos mesmos, as pessoas não têm tanta cultura de ficar com os livros em casa, de criar uma biblioteca, não há tanta essa cultura. Há quem o faça, mas não é muito comum. Então há muitos livros muito bons e muito recentes nas charity shops e às vezes acontece isso. Há livros que nós encontramos lá que possivelmente se fôssemos a uma livraria não nos vinham parar às mãos tão depressa, não íamos vê-los. E isso é muito bom, dá a oportunidade tanto aos autores como aos livros e como a nós como leitores descobrimos coisas que se calhar não iríamos descobrir de outra maneira ou se calhar se tivesse mais caro não iríamos arriscar comprar, etc. Exato. Por acaso tive a oportunidade de adquirir este livro, eu cheguei a falar, uma promoção que o Continente fez, só em alguns, vendeu livros por €1, desapareceram todos, literatura, e então eu trouxe este aqui. Eu não sou nada disso, só sou... À procura de Nuf, isto é um romance policial, e eu não conhecia a autora, Zou Ferraris, comecei a ler, não terminei. Diz aqui, o mundo secreto das mulheres árabes num policial de cortar a respiração. E eu, pronto, és meu. Isso agarrei no livro, és meu. Estou a gostar bastante, mas lá está, é a questão, os autores muitas vezes não se conhecem, os autores, e são verdadeiras relíquias, que se encontram assim, quase ao desbarato. Ao desbarato não é desvalorizando o autor, como é óbvio. Sim, mas às vezes acontece porque são livros que já não estão a ser editados, já saíram do catálogo, já isto, já aquilo, e às vezes... Exatamente, pronto. Eu nem tive... Olha, vou ver agora a primeira edição foi em 2007. Pronto, eu não conhecia, lá está. E estou a gostar bastante. Não vou estar a dar aqui review, porque não, eu gosto de ler até ao fim primeiro. Não, mas parece interessante porque realmente também nunca vi um livro de matemática policial que envolvesse a cultura árabe. Portanto, é uma boa premissa. Não, eu não sei quando passar isto para o YouTube, quanto tempo é que isto vai ter, porque nós já estamos aqui quase há 1 hora outra vez. Eu já fiz 3 intervalos. Tu já fizeste 3 intervalos. Gostava só então de te perguntar, como última questão para encerrarmos o live, que não será o último dos nossos lives, de certeza, porque nós gostamos muito de fazer estas conversas de café. Qual foi a parte que tiveste mais dificuldade em escrever? Ok, são 4 questões. Ok. São 2. Depender. O que é que te custou mais a desenvolver no livro e a escrever? O que é que gostaste menos de como ficou ou de como criaste? O que tiveste mais gozo em criar e o que é que gostaste mais no geral? Pode ser o livro todo. Eu sei que vocês mudavam sempre qualquer coisinha, que é normal, as pessoas sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, neste caso o que é que tiveste mais dificuldade, o que é que gostaste menos de como ficou
que realmente esse ponto não tens mesmo orgulho de como está aí e gostavas de mudar, o que é que te deu mais gozo de escrever e o que é que te orgulhas mais de ter conseguido fazer? O que menos gostei, e quando digo o que menos gostei, não é no sentido de querer mudar isso, é no sentido de querer acrescentar, mas vou ter a possibilidade de fazê-lo. Portanto, é algo que é passível de ser resolvido, que é a questão da presença da morte. Da presença, ou, aliás, da presença da narração da própria morte. Só que, apesar de não estar muito presente, foi se calhar o que me custou mais escrever. Porque personificar algo como a morte... E é o que pessoas como eu queriam mais, mas sabem que não fazia muito sentido neste livro, mas espero que no segundo faça. Pronto, eu já arranjei uma solução para fazê-lo, mas não vou spoiler, mas já arranjei uma solução. Já arranjei uma solução para resolver esse problema. O que me deu mais gozo foi desenvolver a personagem do Oliveira. Porque ele, lá está. Eu acho. Sem spoilers, porque está na parte de trás do livro, o Oliveira é o inspetor que está com os casos todos que acontecem no livro. Pronto, é porque acho que de toda a individualidade de cada ser humano, ele é o que se identifica mais com o geral. Pronto, com as pessoas em geral. Sim, eu acho que tu criaste ali uma pessoa que tem a capacidade de olhar para toda a gente e compreender um pouco. Sim. Eu acho que ele tem mais veia quase de psicólogo do que de detetive. Mas pronto, apesar que os detetives também convém terem uma inteligência emocional ligada um bocado à psicologia para compreenderem muitas vezes o que estão a investigar e as pessoas que estão a investigar. Exatamente. Posso spoiler um bocadinho do segundo livro. Já comecei logo por um flashback da infância do Oliveira. Portanto, muita gente perguntou se eu ia desenvolver a personagem. Claro que vou. Foi a personagem que me dá mais gozo. Portanto, o segundo livro começa logo com um flashback da infância dele. É o que sabemos um bocado do background dele, é um background mais recente, não é? Exato. Não é mais para trás, não. Portanto, o que mais gostei, o que menos gostei. Ajuda-me. Agora perdi-me. O que tiveste mais dificuldade em desenvolver, já disseste também que foi o que menos gostaste, foi a morte, não é? O que tiveste mais orgulho em criar dentro do livro, basicamente. Mesmo que tenha sido ele todo. Também pode ser ele todo. A gente aceita. Sim, eu acho como... Eu vou responder isso, precisamente, porque eu sempre fui uma pessoa de muitos campos. Eu tanto era a pessoa da música, como era a pessoa da leitura, da escrita, como era a pessoa do desporto federado. Contudo, chegou a um ponto da minha vida que eu quis fazer algo que efetivamente fosse terminado, apesar de ter continuação o livro. E eu acho que foi uma... Diz? Deixasse a tua marca. Deixasse a tua pegada, por assim dizer. Exatamente. Por isso, eu orgulho no livro, e não estou a referir o enredo ou a história em si, mas sim o livro por si só. O facto de ter começado, desenvolvido e acabado. Pronto, apesar de haver o segundo. Por isso foi uma etapa da minha vida completamente diferente. Foi um passo que eu dei, se calhar, diferente do que fiz durante toda a minha infância e adolescência, idade pré-adulta. Pronto. Bem, Parker, obrigado pela tua disponibilidade. Vamos ser expulsos. Obrigado, Léo. Quem ainda não leu Assinado de Morte, podem falar com o próprio autor para ver se ele ainda tem exemplares também. Se puderem comprar aos próprios autores, ainda melhor do que estarem a comprar nas lojas, porque assim o lucro vai todo para eles. Eu sei que há muita gente que não pensa nisto, mas pensem nisto. E obrigado e até à próxima. Até à próxima. Obrigado, Feito. Tchau.